meditando nessa palavra. Confesso que eu não estava preparando essa palavra, mas depois o Senhor me conduziu até ela. Mas ela é uma palavra muito forte. Eu queria frisar mais ainda o versículo 32, que fala: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós até conhecemos a palavra do Senhor e realmente ela queima no nosso peito como algo extraordinário, porque nós sabemos que a palavra é viva, que Cristo vive através das Escrituras. Mas mesmo assim, mesmo diante de toda a crucificação, de tudo que tinha acontecido, ainda assim os discípulos se colocaram em forma de medo, em forma de tristeza, e eles se acanharam, de modo que eles simplesmente pararam no ministério deles. Então imagina Jesus passar a maior parte da vida dele, durante esses 3 anos que ele começou a fazer a obra do Pai de forma tão explícita, falando para os seus 12 discípulos: eu vou partir, eu vim aqui para sofrer, para pagar o pecado de vocês, mas vai chegar o tempo que sim, eu vou embora. E os discípulos: amém, 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 tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o nosso Salvador. E quando chega realmente a cumprição dessa profecia, dessa palavra, eles se acanham. Parece que eles não creram o suficiente na palavra que o próprio Cristo pregava. E não é diferente assim nas nossas vidas. Na maioria das vezes nós vamos encontrar esse tipo de pessoas dentro da casa do Pai. Pessoas que, diante de traumas grandes, de dificuldades muito grandes, elas vão se esfriar espiritualmente, elas vão se colocar em reclusão, muitas das vezes até por pecados que elas têm no oculto, ou por tantas e tantas e tantas batalhas difíceis, elas vão sim acabar esfriando e se colocando em reclusão. Mas nós não podemos deixar de viver a palavra de Cristo. Porque se a palavra ela nos fala que também no sofrer por Cristo é possível encontrar alegria, nós podemos sofrer sim, também temos o tempo de sofrer. Mas nessa tristeza nós temos que encontrar, nem que seja um ponto de felicidade, que é Cristo. Aleluia, aleluia. Porque assim como Paulo fala que a nossa alegria, a nossa total alegria é Cristo, é estar em Cristo. Nós sabemos que às vezes nem todas as pessoas elas conseguem se erguer com uma palavra de motivação. Não funciona com todo mundo realmente. Mas nós temos que colocar em prática a fé e a esperança, que é esperar com fé. Que nós sabemos que todas as promessas vindouras elas viriam e elas têm um tempo certo na nossa vida. Mas se para isso chegar na nossa vida, mais um. Deixa eu pegar o vermelho, mais fácil. Então sim, é muito mais fácil nós nos colocarmos diante de Deus e entregar já tudo nas mãos de Deus do que a gente se recluir, formar aquela bolha. A gente vai acabar matando o nosso próprio ministério fazendo isso. Sendo que Cristo falou assim: vocês vão sofrer, vocês vão passar assim por dificuldades, vocês vão passar por muitas dificuldades. Só que o sofrer também é Cristo. Glória a Deus. O viver é Cristo. Aleluia. Em Emaús eles precisaram percorrer um caminho inteiro com Cristo para entender que tudo isso aconteceria. Não vai ser diferente com você. Pode ser que os seus olhos ainda não estejam abertos, mesmo você tendo 10 anos de crente. Verdade, sim. São pequenas coisas na nossa trajetória que às vezes nós deixamos passar batido e às vezes Cristo está tentando falar conosco. Só que a gente também se esquece que Deus trabalha nos tantos detalhes, mas em tantos detalhes, que às vezes a nossa falta de atenção passa por cima delas como se estivesse esbarrando. É maçante isso. Às vezes o Senhor ele quer que a gente
para um pouco dessa correria. Ó, presta atenção aí, ó. Tá tudo tão acelerado que você não tá mais prestando atenção, você tá fazendo no automático. É a mesma coisa de pegar uma bolinha e deixar ela correr numa ladeira. Não é porque ela tá caminhando com a própria perna, é porque ela só vai, ela vai deslanchar, e quando chegar lá embaixo ela não tem nem rumo. Ela só tá indo. Não seja assim. Não seja assim. Você não controla o tempo, então vai com calma. As horas passam, os dias passam, e se você não souber administrar isso, vai ser só tempo perdido. E sim, realmente é difícil a gente estar atento a todos esses detalhes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Como, Joyce, que eu vou manter a paz vendo tudo cair? Você não sabe das minhas dificuldades. Eu realmente não sei, e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu estou aqui. Mas, acima de tudo, eu tenho um Deus que Ele consegue te ajudar em todas as suas dificuldades. Não é só uma, não é só um pouquinho. Deus Santo. Nós estamos falando de um Deus tão grande, mas tão grande, que se fez em forma de filho, entregou Ele, morreu por mim e por você, ressuscitou, preparou um lugar e logo está vindo buscar a gente. Glória a Deus. Não é qualquer coisa, não. Mesmo nós sermos tão infiéis com Cristo, todos os dias Ele permanece fiel na nossa vida. Glória a Deus. Todos os dias, todos os dias. E não vai ser isso que vai fazer Cristo ser menos fiel. Deus poderoso, Senhor. Porque isso não vem dele. Nós sabemos que buscar a presença de Deus é algo detalhoso, é trabalhoso demais. Nós vamos caminhar, e às vezes nós vamos quebrar a cara, nós vamos nos ralar, vai acontecer muita coisa. Mas se você estiver no caminho certo, todo sofrer é lucro. Glória a Deus. Todo sofrer vale a pena por Deus. Nós não vamos só ver pessoas errando aqui dentro da igreja. Se você quiser, eu pego de Gênesis a Apocalipse e eu te mostro quantas pessoas erraram. É desde lá de Gênesis. Nós temos que ser, sim, fiéis a Deus em forma de fidelidade. Fidelidade é um compromisso que nós temos com Deus. Então seja fiel a Cristo no pouco. O que é no pouco? É no seu coração. O coração, porque nós veremos aí diante da Bíblia muitas pessoas que desobedeceram a Cristo e mesmo assim elas tiveram a oportunidade de voltar. Assim como Jonas, ele reconheceu que ele estava no erro, só que ele já estava dentro da barriga do peixe. Mas ele reconheceu e mesmo assim o Senhor foi fiel com ele. Assim também como Moisés, assim, quando ele matou aquele homem, ele teve um encontro com Deus também, ele foi perdoado. Assim também como Adão, quando ele se afastou do próprio Criador, do próprio Pai. Mas mesmo assim, mesmo mediante a saudade, mesmo mediante ao ego dele, ele se voltou a Cristo, ele reconheceu que ele estava errado e o Pai perdoou ele. Glória assim a Deus, também como ele fez com Pedro. Pedro negou o próprio Cristo. Eu e vocês ainda temos uma sorte que a gente não tem Cristo aqui com a gente. Porque nós negamos Cristo por tão pouco. Mas é tão pouco. E olha que Cristo nem está fisicamente aqui. E se ele tivesse, você teria coragem ainda? Mesmo assim, Pedro foi perdoado. Glória a Deus. Na Bíblia nós não vamos ficar sem pessoas mentirosas, pessoas malcriadas, pessoas preguiçosas, inconsequentes. Isso daí tem desde o começo da palavra até o final da palavra. Mas você acha mesmo que hoje em dia não tem não também? E como tem? Isso só nos mostra que seguir a Bíblia e sofrer é normal. Às vezes nós sentimos que as nossas dificuldades eram tão grandes, mas tão grandes que parece que só eu sofro nesse mundo. Só eu sinto dor, só eu passo por dificuldades extremas. Verdade. Tem certeza? E se hoje Deus levasse todos os seus filhos, todos os seus bens, todos os seus poderes e te deixasse com uma doença mortal?
Só você sofre? E se Deus te desse uma hemorragia que durasse 12 anos? Será que só você sofre? E se o seu sonho fosse ser mãe e o Senhor não te desse um filho? E ainda você visse as pessoas tendo filhos, pessoas próximas a você, e esfregarem isso na sua cara, será que só você sofre? Não. Mas se o sofrer também é Cristo, aprenda a ver a alegria no sofrer. Deus poderoso, sim. Porque sofrer é uma consequência da vida. Você vai sofrer. Até o dia da sua morte você vai sofrer. Mas você saber administrar até a sua dor, isso vai te ajudar de uma forma muito grande. Muito, muito, muito grande. E eu posso te dar um exemplo maior ainda. Vamos lá para Filipenses. No capítulo 1 mesmo. Vou ler a partir do verso 3. Amém? Amém. Aqui Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses. E ele fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Em todas as minhas orações, dou graças pela maneira que vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago no coração, seja as minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho por todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo aqui está preso. Ele está sofrendo. E olha aqui o que ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vocês. Mesmo preso, Paulo ora com alegria por todos aqueles que estão soltos, livres, pregando o Evangelho. Glória a Deus. E a gente é sofrendo por tão pouca coisa. Tão pouco. E aqui ele ainda traz um versículo muito conhecido, o 6, que fala: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Normalmente muitas pessoas, muitos pregadores usam esse versículo em forma de bens materiais, dinheiro. Deus que prometeu, Deus que falou, Ele há de cumprir, mas não é esse o sentido, não é esse o contexto. Aleluia, Deus. Aqui ele fala que o mesmo Deus que te trouxe para a presença dele, Ele é fiel para te sustentar, para te colocar para ministrar o mesmo Evangelho para as outras pessoas. Glória a Deus, Senhor. É no sofrer, Deus poderoso. não é só na alegria. Nós não fomos chamados só ao conforto. Nós somos chamados mesmo a ser batidos, espancados mesmo. Seja na palavra, seja fisicamente. Que isso também acontece. Temos muitas pessoas que apanham, que são mortas, por simplesmente falar que Jesus ama o próximo. Deus poderoso. Nós ainda não temos isso aqui no Brasil. Mas se eu fosse você, eu começava a orar. Porque quando começar, aí eu quero ver gente falando, fazendo igual Pedro. Você não conhece Cristo? Eu não. Tem certeza? Você andava com ele? Não. Eu? Espírito de Deus. Você não andava com a Bíblia debaixo? Jamais. Era um dicionário. E ele ainda fala aqui no 7:
Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Glória a Deus, sim. Todos vocês são irmãos. São irmãos. E ele fala aqui que até nas algemas dele. Imagina a situação de Paulo. O homem que andou com Cristo. O homem que viu Cristo. Que viu morto, viu ressuscitado, viu sendo elevado. E hoje ministra esse evangelho e ainda dá graças a Deus que o evangelho continua a ser proclamado. Aleluia. Uma hora você vai morrer, mas vai ter gente ainda proclamando a Deus. Então não perca o seu tempo, da sua vida, sem ministrar o evangelho. Proclama também. Começa a proclamar, porque a fidelidade de Deus é tão grande na nossa vida, que ele fala que se ele prometeu para nós o Espírito dele, ele ainda seria fiel para cumprir a boa obra. O que é a boa obra? É viver o evangelho. Aleluia. É ter os dons, é ter os talentos, é participar. Porque participar, se envolver da obra, é você estar fazendo, assim como hoje a Marcela fez. Marcela, parabéns. Glória a Deus. Parabéns, porque tem gente que nem tem a coragem de dar o nome para colocar lá. Verdade. E se dizem cristãos, cristãos que não fazem a obra. Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, Senhor. Você acha que é algo bom eu não vou querer falar com o meu próximo? Nós temos o costume sim de falar que o Senhor Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Mas normalmente nós conhecemos pessoas que só querem reconhecer o Senhor como nosso Salvador e não como nosso Senhor. Verdade. É Deus. Porque realmente Cristo me salvou, Cristo me tirou disso, Cristo me tirou daquilo, amém, glória a Deus. Mas você serve a Ele, Ele é o seu Senhor? Não. Você serve a Ele? Você obedece? É dessa maneira. Tá na hora de começar, né? Vai tentando, pelo menos, que a graça ela já está na nossa vida, só falta a gente começar a exercer ela. E ele aqui, ele brada com todo o coração que mesmo aqueles que vêm aqui e ministram o evangelho por rivalidade, por inveja dos que fazem a obra, e ainda ele fala assim, ó: porém, aqueles que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que de forma ou outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Aleluia, Jesus. Ele interessa o que você está sofrendo, não. Ele interessa mesmo. Começa a ministrar. Porque é o nome de Cristo, não é o seu. Não é sobre o seu sofrimento, é sobre o sofrimento de Cristo. E ele ainda fala que sempre me alegrarei, preso. Preso, gente. Uma pessoa que apanhou em nome de Cristo. Foi humilhada em nome de Cristo. E ele ainda se alegra. Porque ele fala aqui no 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas pessoas não têm a coragem de se dar para Cristo. Não tem. Eu tenho um colega meu que ele é homossexual. Ele tem 21 anos. E ele renunciou toda a vida dele para estar em Cristo, mesmo sabendo de todos os seus desejos carnais. E ano que vem, ele vai para o Oriente Médio ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. E ele leva com ele a frase: como que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Uma vez ele sentado conversando comigo, ele falou assim, ó: é lindo, Joyce, a gente está na igreja, a gente ouvir a palavra do Senhor, mas o que adianta eu ficar ministrando para pessoas sentadas em quatro paredes, sendo que tem gente lá do outro lado do mundo que está morrendo sem conhecer Ele? Tem gente que não tem essa coragem ainda, que
Tem gente que não tem esse chamado. Mas eu tenho certeza que você tem um vizinho, que você tem um amigo, que você tem um conhecido, que você tem um primo. Aleluia. Só que se você não faz, eu sinto muito por você. Não é nem por ele, eu sinto muito por você. Verdade, sim. Porque você conhece, mas ele ainda não conhece. É, sim. E no 26 ele ainda fala: desse modo vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Um dos fundadores da nossa igreja, ele está preso e ele fala o quanto ele tem saudade, não de estar lá fora, mas de estar com os irmãos proclamando o nome de Cristo. Para tudo tem um tempo. É muito gostoso a gente dar risada, é muito gostoso a gente ter os nossos afazeres fora da igreja, é tudo muito bom. Mas se tudo é para Cristo, começa a viver mais para Cristo também. Se em tudo você vê Cristo, começa a exercer mais Cristo, então. É, Deus Deus. poderoso, sim. Até que chega um ponto que você já não consegue mais diferenciar se é Cristo que está te usando ou você que está falando em nome de Cristo. Ao ponto que Cristo se torne uma fonte tão viva dentro de você que você só veja Cristo. Deus poderoso, sim. Para que nós possamos estar em Cristo, que nós possamos fazer a vontade dele, o Senhor nos deixa a direção lá em Efésios 6, no verso 10, quando ele fala: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus, sim. É, Deus. Quem escreveu isso? Paulo. O mesmo homem que estava lá na prisão, que apanhou muito, foi muito humilhado também por seguir Cristo. E ele só fala: se fortaleçam, se fortaleçam, se fortaleçam, porque vai chegar sim os dias maus. Mas quando passarem por tudo isso, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus poderoso, sim. Inabaláveis. Não tem outra direção melhor pra gente, senão nós nos fortalecemos em Cristo, nos revestir com as armaduras de Deus, para que quando vem a cilada do inimigo, nós permanecemos inabaláveis. Nada mexer com a gente. Nada. Às vezes eu dou risada quando minha avó fala assim pra mim: nada abala a Joyce. Tá caindo o mundo lá fora e ela tá assim, ó. É porque eu não deixo transparecer. Porque primeiramente no meu quarto eu converso com Deus. Glória a Deus, sim. Aí sim. Quando transparece, irmãos. É. Faço de tudo para não transparecer. A Jorge em 65 fica com 2. Mas porque não vale a pena esse lado. Aleluia. Não vale a pena a raiva, não vale a pena a ira, não vale a pena a tristeza, não vale a pena. Se o mesmo Deus que nos traz os frutos do Espírito, a paz, a mansidão, a benignidade, o amor ao próximo, É, sim. isso vale a pena. Os frutos do Espírito, eles só vêm quando você começa a buscar Deus. Deus poderoso. Aí você começa a amar mais as pessoas. Antes eu não amava, agora eu passo a amar o meu irmão. É, sim. Antes eu era uma pessoa totalmente paciente, hoje eu já tenho uma paciência assim, ó. Graças a Deus. Isso são os frutos do Espírito. E se você não consegue achar eles na sua vida, começa a buscar mais a Deus, porque é em Deus que você ganha eles. Você realmente só vê que uma pessoa está sendo convertida quando você começa a ver esses frutos.
Porque senão é como aquela figueira onde Jesus foi buscar um fruto e não tinha mais nada. Só tinha aparência, era bonita, grande, as folhas verdes. Aí quando você vai lá buscar os frutos do Espírito, ela fala assim, caramba, ela está há tanto tempo na igreja, já deve ter um dom aí, já deve ministrar, já deve estar orando bem, nossa, vai lá olhar e fala que não tem nada aqui não. Pode cortar e jogar no fogo. Começa a buscar os frutos do Espírito então. Aleluia. É, sim. Ah, mas aí o Senhor vai me dar mais dificuldades. Vai. Ah, então não vou fazer. Quem está perdendo é você. Antes sendo provado e aprovado por Deus do que sendo provado e caindo com o diabo. Deus santo, sim. Porque aí vai chegar um momento onde Jesus vem perguntar para você, e você, quem você disse que eu sou? Ai, o Senhor é meu Salvador, aleluia, glória a Deus. Mas você me serve? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Quando eu fico estressado, sai uma coisinha ali, outra. Então, posso até ser seu Salvador, mas eu não sou seu Senhor. Verdade, Deus. É duro mesmo, gente. Eu sei que é duro. Bate em mim e bate em vocês juntos. Mas se não bater, a gente não muda do lugar. Verdade, sim. A mesma coisa eu pisar aqui e aqui ter vidro. Machucou meu pé, eu já não piso mais ali. Então se não doer, você não vai sair do lugar. Então começa assim, Senhor, me dá mais paciência. Vai aparecer mais dificuldade? Vai. Mas quando você ver, você já vai estar com uma paciência muito maior. Glória a Deus. Senhor, eu preciso de força. Vai cair o mundo. Vai derrubar tudo. Vai virar você de cabeça para baixo. Quando você mesmo notar, você vai falar assim, caramba, teve uma época que eu passei por uma dificuldade, mas já passou. Sempre é assim. Se eu perguntar hoje assim, o que você passou que mais te machucou? Você vai falar assim, há um tempo assim atrás aconteceu isso, já passou. Você já até se recuperou. Tá sarado, tá novo. Pronto para outra. Deus é Pai. Se não for assim, a gente não é aprovado. Deus Santo. Verdade, Pai. Se fosse antigamente, a gente já não estaria mais aqui, não. Tava não. A gente já tinha negado a Cristo, porque antigamente não tinha essa. Eu sirvo aqui, mas se me der na telha, eu não sirvo tanto assim. Não. Você serve a Deus, serve, pode algemar. Você vai apanhar mesmo. Pode bater. Vão cuspir na sua cara mesmo. Teve idoso aqui que passou por umas situações. Foi a cabeça cortada, foi pedra, foi fogo, foi cruz invertida, foi a fio de espada. E os que andavam próximo também. A cabeça numa bandeja. Se fosse antigamente, será que você serviria assim seu Deus ainda? Mostrar no versículo bíblico é lindo, mas viver Cristo mesmo Sim. dói, gente. Deus poderoso. Viver Cristo dói. Dói porque é um ponto onde o seu ego ele não vale em nada. Sua opinião não vale em nada. Mas eu acho, que bom que você acha, mas não é o que é. Essa é a realidade. E se algum dia a verdade aparecer para você e você falar que se sentiu ofendido, esse é o ponto que a gente precisa chegar. Glória a Deus. Se sentiu ofendido? Senti. Então muda. Melhore. Porque é isso mesmo, em Cristo não há pecado. Só que Ele também reconhece que nós somos pecadores, mas Ele dá estratégia para a gente mudar. Deus santo. E se a gente não muda, como eu falei, quem perde é a gente. O Senhor levanta outros no seu lugar e você sofre as consequências. Antes da gente viver as consequências, é melhor a gente realmente se firmar em Cristo, se colocar na função, se colocar de verdade em Deus, se colocar nas coisas da igreja, começar a fazer as coisas acontecerem, do que a gente vê as pessoas pagando preço e a gente ainda apontar.
Porque as dificuldades vão aparecer, mas as dificuldades do meu irmão também vão aparecer. E você está pronto para ajudar o seu irmão? Porque ele é seu irmão ainda. Ah, mas ele não está mais na igreja, mas ele continua sendo seu irmão. Ah, mas ele fez uma coisa para mim que ninguém faria, mas ele ainda é seu irmão. Me muda, Jesus. Muda. Realmente, nós precisamos começar a orar isso. Senhor, me muda. É, sim. Faz com que em mim seja tão transparente Cristo que as pessoas olhem e falem assim, eu quero conhecer Jesus, porque eu vi o que Jesus fez na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero isso também para mim. Deus santo. Isso é o maior presente que você pode receber. Você pode ser chamada de linda, maravilhosa. Nossa, você é um homem muito lindo. Parabéns, tudo. Mas nada se compara do que você ouvir de uma pessoa assim. Eu vejo Jesus em você. Glória a Deus. Esse é o elogio supremo, o melhor. Com certeza. Melhor elogio possível que você pode receber. Você fala assim, sentir a presença de Deus em você. Eu já falo, dá um abraço aqui, pelo amor de Deus. Já choro junto. Porque realmente, como Paulo fala, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Você está preparada para o Senhor te levar hoje? Joyce, misericórdia. Viver é Cristo e morrer é lucro. Deus poderoso, sim. Esteja preparado para morrer amanhã. Mas Joyce, o Senhor me fez uma promessa que daqui tanto tempo vai acontecer isso, isso e isso. O mesmo Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que pode te tirar e falar, você não vai viver isso porque você vai se corromper. Você entende que a dimensão de Cristo é além da nossa? É igual quando a Amanda e o Luciano ensina pra gente os atributos incomunicáveis. Não cabe a gente. Se fosse traduzir, é a mesma coisa de Deus falar assim, não é da sua conta. É verdade. Não te interessa não. Se Cristo nos desse tudo que nós quiséssemos, tudo que nós colocamos na mão dele, a maioria não estaria na igreja. Porque nós vemos só o agora e o daqui a pouquinho. Deus é lá na frente. Tá, eu quero isso, isso, isso. Tá. O que você vai fazer com a minha obra? Ah, eu vou continuar servindo. Então você não precisa disso. Sabe onde a gente vê isso? Salmo 23. Tem muitas versões, mas a que eu mais gosto é a que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nada. Porque nós sabemos que as coisas vêm, elas são momentâneas, mas a alegria verdadeira é quando nós temos Cristo todo dia. Glória a Deus. Todo dia. Quando Jesus ele aparece para os discípulos novamente, pega eles lá naquela tristeza infinita, mesmo sabendo o que ia acontecer, porque eles são teimosos, é igual a gente, ele ainda fala que o que viria seria grande também. E ele não está falando só da volta dele mesmo, mas ele está falando do Espírito Santo. Porque Jesus ele foi há tantos anos atrás, mas ele colocou o Espírito Santo dele que nos acompanha até hoje. Glória a Deus, sim. Tem coisa melhor do que você andar com Cristo dentro de você? Ai, como eu queria conhecer a Cristo. Todos nós queremos. Mas viver com Ele dentro até o dia que Ele vier é muito melhor. É muito melhor. Então começa a buscar. Deus santo, sim. Culto de oração, amém. Ora e pede, Senhor, me transforma. Derrama sobre mim os dons, os talentos, o interesse. Deus santo, sim. Verdade. Na época da escola, eu lembro até hoje, eu tinha uma professora de sociologia que ela era, nossa, um amor de pessoa. E ela falava muito sobre conflitos e interesses. E uma vez eu fiquei umas 2, 3 semanas pensando numa coisa que ela falou. O ser humano é tão interesseiro que não há nenhuma ação que nós vamos fazer que não seja por interesse. Ah, Joyce, como assim? Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui ministrando, mas o meu interesse é que vocês estejam aprendendo a palavra de Deus.
Ah, eu quero comprar um carro. Você tem um interesse de ter um carro. Mas tudo é interesse. Eu quero ter uma amizade com fulano de tal. Você quer ter uma amizade com fulano de tal porque você gosta do que ela te traz. Eu gosto do sentimento que ela me traz. Mas e esse interesse com Cristo? Como que seria? Eu tenho interesse em ter Cristo perto de mim porque Ele pode me dar um dom. Tem isso também. Eu tenho interesse em servir a Deus porque Ele pode me dar um carro, porque Ele pode me dar uma moto, porque Ele pode me dar um dinheiro. É interesse. Só que se você começar a mudar a sua estratégia de interesse e começar a ter interesse em conhecer a Cristo para você ser parecido com Cristo, já não é inveja. Aleluia. Não é inveja, não. É você reconhecer que o dono de todos os interesses, o dono de tudo, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, que você queria ser como ele. Não como a sua grandeza e soberania, mas como uma pessoa amorosa. Deus poderoso. Uma pessoa que te entende. Uma pessoa que está ali todos os dias com você. Uma pessoa que ama. Isso é ser parecido com Cristo. Não é eu vir aqui com vestido, com salto, com terno, com a gravata e falar Deus é maravilhoso, o Deus que eu sirvo Ele vai cumprir na sua vida tudo que Ele prometeu. Isso é crentice. Daí a gente ouve em cada igreja que você for e você escuta. Todas. Começar a viver a Cristo verdadeiramente é você notar que a pessoa que está lá pregando, ela também vive em Cristo, ela passa pelas mesmas dificuldades que você. E se ela também consegue, você também consegue passar. Porque não é porque ela é mais forte que você, é porque ela busca em Cristo. Se Paulo não tivesse buscado em Cristo, preso daquele jeito, depois de tudo que ele viveu, quem seria Paulo? Quem seria Pedro? A humilhação seria tão grande que ele ia falar, eu quero servir esse Deus, ficar sendo humilhado, as pessoas me batendo, me prendendo, porque eu estou falando de um homem que é soberano, que é grande. Deus santo. Eu não ia querer ministrar isso não. Mas foi tão forte o impacto, foi tão forte o relacionamento, que ele falou, para mim isso daqui é tão pouco, vale mais eu morrer para estar com Cristo, do que eu viver por aí fazendo qualquer outra coisa. Isso é Cristo. Isso é viver com Cristo, isso é andar com Cristo. Nós vivemos aí por tantos anos, tentando ministrar o Evangelho para pessoas, e na maioria das vezes as pessoas só têm interesse. Então eu estou triste, eu vou buscar Deus porque eu quero ter alegria. É verdade, sim. Eu vou buscar Cristo porque eu estou com uma necessidade e eu preciso da ajuda de Deus. É só interesse, não é relacionamento. Comece a diferenciar essas coisas na sua vida. Você está buscando a Cristo só por relacionamento ou você está buscando a Cristo por interesse? Jesus. É assim mesmo. Infelizmente é duro mesmo. É muito duro. Porque nós sabemos que a caminhada é difícil, mas a gente não quer que chegue ao ponto de Cristo ter que percorrer um caminho todo para os nossos olhos não serem abertos. E irmãos, é lindo quando ele fala no verso 32 que o coração deles ardiam quando Jesus explicava da palavra. Você também sente isso. E se você não sente, você está errado. Você está só por interesse aqui. Ou só para sair de casa. O que é buscar Deus para você? É viver com Cristo ou é só buscar um gênio da lâmpada que te dá presente? Tem um livro que eu gosto muito que é O Deus que Destrói Sonhos. Ele é um baque para quem não tenha uma certa intimidade com Deus, eu falo. Porque ele te mostra que Deus, ele não é obrigado a fazer a sua vontade e pronto. Se ele não quiser te curar, você vai viver como? Viva para Cristo. Ele vai permitir, se
se Ele não quiser te curar, você vai viver com essa enfermidade até o último dia da sua vida. Mas o nome de Cristo ainda vai ser proclamado ou você só tinha interesse? Santo e poderoso. Eu li esse livro falando, meu Deus, me converte. Realmente parece que eu vejo o Senhor como um gênio da lâmpada. Eu vou fazer um carinho na lâmpada e eu vou pedir e o Senhor vai me dar. Quando a palavra fala pedir, pedir, dar-se-vos-á, bater, bater e abrir-se-vos-á, Ele não está falando só de bens materiais, porque o Senhor é grande para te dar bens materiais, sim. Mas Ele fala na essência do Espírito dEle. É verdade. Buscar com tanta força ao ponto dEle falar assim, recebe do meu Espírito, então. Então começa a receber dos frutos. Santo Começa a ser uma poderoso. pessoa mais gentil. Começa a ser uma pessoa amorosa. Que as pessoas possam ver Cristo em você. É, Deus. Bens materiais é muito bom, gente. Nós sabemos, a riqueza é algo maravilhoso. Só que isso for sempre o principal foco na sua vida, você não conheceu a Cristo ainda. É assim. Cristo vai muito além disso, muito acima disso. Joyce, então o que é Cristo? É um homem que veio até a terra, que ele pegou as suas mentiras, que ele pegou o seu pecado, que ele pegou tudo aquilo que você esconde. Ele colocou nas costas dele e falou, eu assumo isso daqui para que você possa ser livre e para que você possa percorrer falando sobre o meu evangelho. Glória a Deus. Isso é o interesse puro. Deus Santo, Senhor. Então vamos começar a viver esse interesse puro também. Para a gente ver que realmente é melhor nós vivermos em alegria, mesmo na tristeza. Mesmo quando a vida vira de cabeça para baixo, você vê que está tudo ruim. Você fala assim, não sei mais o que fazer. E aí Cristo vem e fala assim, ó, mas eu ainda estou com você. Isso ser suficiente. Porque a palavra dele também fala que a graça dele já nos basta. Isso é adorar esse Deus maravilhoso. Deus poderoso, Senhor. E se você não adora, a palavra também fala que até as rochas clamam o nome dele. A natureza inteira é dele. É, Pai, aleluia. Você morre e a vida continua. E outras pessoas vão proclamar o nome dele, coisa que você poderia ter feito e você perdeu. Então começa a louvar o nome de Deus. Começa a engrandecer Ele. Fala, Senhor, realmente, o Senhor é único e suficiente. O Senhor é a única pessoa que eu preciso. Ao ponto das pessoas verem Cristo em você e falar assim, o que está na sua vida é o que eu também preciso. Deus poderoso, Senhor. Amém? Santo Quero é. estar louvando o louvor com os irmãos.